Trindade ou divindade? Eu sou Gabriel Gonçalves. Nesse vídeo eu quero responder essa pergunta. O que significa a palavra trindade? A palavra trindade é um termo teológico. Segundo Wayne Grudem, em sua teologia sistemática, ele vai definir essa palavra trindade com as seguintes palavras, dizendo: Deus existe eternamente e como três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E cada pessoa é eternamente Deus. E existe só um Deus. Trindade significa triunidade ou três em unidade. Ele vai concluir dizendo: esse termo, a trindade, é usado para resumir o ensinamento bíblico de que Deus é três pessoas, porém um só Deus. Muitos ensinam que a palavra trindade, esse termo trindade, ele foi criado e assim usado por causa do silêncio da Bíblia em relação a um termo ou uma definição que explique que Deus é uno quanto essência, mas é trino quanto pessoas, ou em sua personalidade. Em outras palavras, um único Deus que coexiste em três pessoas. Quem são as três pessoas? Pai, Filho e Espírito Santo. No entanto, será mesmo que a Bíblia não apresenta um único termo ou uma única definição que explique o conceito de um único Deus que subsiste em três pessoas? Nesse vídeo, eu quero te mostrar que a Bíblia revela sim. A Bíblia revela sim uma definição, um termo que explica esse conceito. Qual que é a prova bíblica para isso, Gabriel? Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20. Paulo disse: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Olha o versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, grava isso, criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Agora presta atenção, foque aqui em mim. A palavra divindade é uma palavra de origem grega, theítos, que significa natureza divina. Dentro do contexto de Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20, Paulo está falando de Deus. Ele está falando que Deus ele tem uma natureza divina, por isso que ele usa o termo divindade. Só que nós precisamos entender e assim lembrar que Deus ele é um quanto essência, como eu já expliquei. No entanto, ele coexiste em três pessoas, ou seja, o Pai, ele é Deus, o Filho, ele é Deus, e o Espírito Santo, ele é Deus. E Paulo ainda diz que a divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ambos se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, mostrando que o Pai é criador, o Filho é criador e o Espírito Santo é criador. Ambos, Pai, Filho e Espírito Santo, se entendem no cenário da criação do homem. Em Gênesis capítulo 1, 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando aqui. Eles se entendem. Por que eles se entendem na criação? Porque ambos criam. Neemias capítulo 9, versículo 6, mostra o Pai criando. Tu só és Senhor. Tu fizestes o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora.
Neemias está se referindo à pessoa do Pai. Colossenses capítulo 1, versículo 16, mostra o Filho criando, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra. Nele quem? Em Cristo. Visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, por Cristo, por Jesus e para ele. Jó capítulo 33, verso 4, o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Esse texto mostra o Espírito Santo criando. Então, diante desses textos, podemos afirmar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo criam. Chegamos à conclusão que existe sim um termo bíblico que explique o conceito de um Deus que coexiste, que subsiste em três pessoas. O termo bíblico é classificado como divindade, enquanto que a trindade é um termo teológico. Se esse vídeo te acrescentou mais conhecimento, dá um like, se inscreva no canal e ative o sininho para que você possa receber mais conteúdos como esse. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima.